Nós vamos agora para o nosso quadro, Panorama Bíblico. Hoje, como eu já falei no início do programa, nós temos a presença do nosso querido pastor Edson de Oliveira, nosso pastor capelão Edson de Oliveira, que já esteve aqui no sábado passado, esteve aqui nos dando alguns esclarecimentos na questão da capelania. Então, eu gostaria de saudar o querido pastor Edson de Oliveira, com a paz do Senhor, um bom dia, manifestar o nosso prazer em ter a tua presença aqui mais uma vez. E gostaríamos de agora estar abordando essa questão que o irmão tanto conhece e tanto pratica. Nós aqui citamos o irmão de um momento de dor, transformou em amor e tem transmitido a palavra do Senhor e trazendo a salvação a tantos no leito da enfermidade. Então eu já começo perguntando ao irmão, que o irmão faça a saudação, e eu já deixo essa pergunta para o irmão. O hospital, irmão pastor Edson de Oliveira, é um campo missionário? Eu saúdo a todos os ouvintes da rádio, com a paz de São Jesus, e um bom dia. E o nosso irmão pastor Maximiano fez essa pergunta, se o hospital é um campo missionário. Eu digo que é um campo missionário, e conforme nós podemos ver em 1 Coríntios 13, ou melhor, 12 e 27, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então, a missão aqui do visitador capelão nos mostra que é um dom, o dom de socorros, né? Então nós vamos ao hospital, vamos ao leito da enfermidade para levar socorros aos necessitados, aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm mais alegria. Então essas pessoas é o nosso foco. Então, o trabalho em hospital, conforme já foi lido aqui, é o dom de socorro. Então, é um ministério. Amém, glória a Deus. É um campo missionário, um vasto campo missionário, pastor. Amém. E nesse sentido ainda, pastor, nós falamos aqui sobre o campo missionário, o hospital. Nós sabemos que muitas vezes, assim, não diríamos um embate, mas uma divergência com relação à medicina e ao serviço de capelania. Então, gostaria que o irmão pudesse dar algum esclarecimento assim, sobre a necessidade do serviço de capelania hospitalar evangélica, ou seja, serviço de evangelismo, serviço de capelania hospitalar dentro dos hospitais, essa capelania hospitalar evangélica dentro dos hospitais, a necessidade, assim, abordando até a questão da medicina em si. Sim, inclusive eu tenho algumas experiências nesse aspecto. Por exemplo, alguns problemas que os médicos não sabem nem podem resolver, né? Por maior que seja o conhecimento do médico, em certas situações o médico não poderá recorrer àquilo que conhece bem, que é a medicina. Eu tenho um exemplo aqui de uma senhora que se chama Dona Maria, que tinha o hábito de engolir objetos. A mulher tinha o hábito de engolir objetos. Era garfos, era pedaços de metais, né? Então, é uma doença daquela mulher. Então, por algum tempo, os médicos podiam ajudá-la, né? Retirando os objetos do seu abdômen. Mas os médicos não podiam resolver seus problemas espirituais. Quer dizer, os médicos, eles
até certo ponto, ajudar aquela mulher fazendo uma cirurgia e tirando aqueles objetos que a mulher costumava engolir, né? Mas, na realidade, o único remédio que aquela pessoa precisava não vinha em forma de comprimidos ou em forma de injeções. Só existia um remédio para essa pessoa. Era a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura e que dá vida ao mais vil pecador. Amém, glória a Deus. Então nós entendemos que muitas vezes a medicina ela pode agir no efeito, e ela age no efeito, ninguém aqui está negando a função da medicina, ou podemos dizer assim, até enaltecendo a medicina evoluiu muito, nós vemos, nós não estamos aqui, é importante nós deixarmos bem claro isso, que nós não estamos aqui pregando ou falando qualquer coisa contra a medicina, muito pelo contrário. O irmão sabe, e nós sabemos que a medicina é um dom de Deus. Deus assim capacitou. Nós temos o próprio apóstolo Lucas, que é considerado médico. Então nós temos essa percepção exata do que nós estamos falando. Mas muitas vezes a medicina ela cessa. E quando ela cessa é onde vem o sobrenatural. Eu conversando ontem com os irmãos, aqui nós estávamos estudando um pouquinho o livro de Gênesis, e falamos da fé de Abraão. Então, muitas vezes, a nossa fé ela não pode agir pura e simplesmente só na racionalidade humana. Então, se nós pensássemos em Abraão, quando ele atende ao pedido, à ordem, à determinação de Deus de oferecer Isaac como sacrifício, nós diríamos é uma fé irracional, porque Abraão recebeu de Deus essa promessa de uma descendência, e a descendência estava Isaac. Naquele momento, deixar Isaac ser sacrificado seria irracional. Então, nessa questão, voltando ao assunto aqui que nós estamos, muitas vezes a razão ela não sobrepõe a ação do Senhor. Nós temos na Bíblia a passagem da mulher com fluxo de sangue, e fala ali quanto dinheiro ela gastou com médicos. Não estamos aqui falando que as pessoas não devem, aqueles que têm condições têm que procurar auxílio médico, mas fala que findou-se tudo. E o que aconteceu? Apenas tocando na orla do Senhor, ela acabou sendo curada. E o irmão, quando fala da questão da capelania, é importante nós falarmos que pode haver a cura ali no hospital, mas a finalidade do irmão nesse sentido é levar a mensagem da salvação. É sempre importante nós enfatizarmos isso nesse sentido. E aproveitando essa sequência que nós estamos aqui falando, eu gostaria de perguntar ao irmão, nesse campo missionário, onde o irmão encontra ali o enfermo, o que leva assim, um enfermo a reavaliar a sua vida e buscando ali o sentido para a sua existência? O que nós podemos dizer assim com relação a isso? Sim, normalmente as pessoas, quando estão numa situação difícil, isso é uma pessoa que está internada, hospitalizada, né? Então, muitas das vezes, eu costumo dizer, quando as pessoas estão no leito da enfermidade, as pessoas estão naquele sentido horizontal, quando elas podem olhar para cima, né? E quando elas olham para cima, elas veem a sua pequenez. E normalmente é no leito da enfermidade que a pessoa toma consciência que ela necessita de Deus. Então, normalmente, o que leva a pessoa a refletir? A tribulação, né? O sofrimento, que muitas das vezes é um mal necessário, usado por Deus, para fazer com que o homem pare de olhar para si mesmo, para a sua própria vontade, para a sua própria vaidade, para o seu próprio materialismo, e reconhece aí que a sua vida é uma vida vazia. Reconhece, normalmente, que as pessoas, quando estão no leito da enfermidade, que não são autossuficientes, e possa, nesse momento, estar olhando para Deus. Para muitos pacientes, esta foi a primeira vez em que foi obrigado a parar e a pensar que a vida é algo mais. E que, nesse momento, ela pare de correr
atrás do vento e possa, assim, buscar ao Senhor Jesus. Amém. O irmão frisou bem a questão da posição horizontal, né? Porque realmente a pessoa na posição horizontal ela tem que olhar para cima. Quando nós vamos olhar para cima, olhar para o Senhor. E a questão do hospital, como o irmão falou de um campo missionário, mas ele também é algo que nos traz assim a mente, ou nos traz ao nosso juízo, a situação do ser humano. Que tantas pessoas que nós vemos ali nos hospitais, o irmão mais do que eu, que tem uma frequência quase que diária aos hospitais, o irmão sabe das situações em que as pessoas ali se encontram, sem esperança alguma. Então, um momento de reflexão, um momento de olhar para o Senhor e estabelecer qual o grau de intimidade que nós temos com o Senhor. Então, o irmão frisou bem essa questão. Eu fico pensando assim na questão dessas visitas do irmão. O irmão teria alguma experiência nesse sentido? De uma forma bem simples, o irmão contar, assim, por exemplo, uma experiência que o irmão teve num leito, uma pessoa que aceitou a Jesus e teve foi a glória de imediato, alguma coisa que o irmão possa nos trazer nesse sentido, da importância desse trabalho de capelania hospitalar? Assim, eu não posso dizer milhares de milhares, né? Mas centenas e centenas, Glória, amém. De experiência com paciente, né? Então nós temos diversas experiências, muitas. Eu digo para os ouvintes que daria para fazer um bom livro. E eu pretendo, se assim Deus permitir, futuramente, estar escrevendo um livro, né? Sobre o leito da enfermidade. Mas uma experiência que me chamou muita atenção, isso mais ou menos, acredito eu, uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi que eu estando na parte restrita, né, do hospital, e entrei para visitar uma pessoa que ali estava, eu me lembro perfeitamente, o seu nome até hoje ficou gravado na minha mente, aquela situação, o seu Valdir. O seu Valdir estava uma parte restrita do hospital, conforme eu já disse aqui, no isolamento, né, no terceiro J da Santa Casa de Santos. Então, eu quando adentrei nesse quarto de isolamento, eu fiquei perplexo de ver a situação daquela pessoa. Aquela pessoa, ela transpirava sangue da cabeça até os pés, um negócio assim impressionante. E depois, conversando com as enfermeiras-chefe, os médicos ainda não sabiam qual era exatamente a doença daquela pessoa. Eu sei que quando deparei com aquela pessoa, a primeira pessoa que veio na minha mente foi a pessoa de Jó. Então, eu olhei para aquela pessoa, um homem de rua, né? E suor de sangue por todo o corpo, mas pela misericórdia do Senhor, o que veio no meu coração naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi falar sobre Jó para aquela pessoa. E quando eu falei de Jó para aquela pessoa, que Jó tinha perdido todos os seus bens, que Jó tinha perdido os seus filhos, que Jó ficou decepcionado com a sua própria esposa. E depois de tudo isso ainda veio sobre Jó uma enfermidade maligna, né? A Bíblia diz que Jó raspava suas feridas com um pedaço de telha. Então, eu li essa passagem para esse paciente, para o seu Valdir, e o seu Valdir olhou para mim, hoje até me chama muita atenção, eu fico até emocionado, que depois que eu li essa mensagem para o seu Valdir, ele falou, então, meus problemas são pequenos. Uma pessoa passando pelo vale da sombra da morte, uma pessoa
com dificuldades, uma enfermidade terrível, e você de repente chega a passar de Jó, essa pessoa olha para você em teus olhos e fala, então, o meu problema não é tão grande assim. Verdade. O seu Valdir aceitou o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Quando eu saí daquele quarto, eu me dirigi à enfermeira-chefe, uma amiga minha, grande amiga mesmo, a dona Dilma, né? Falei, dona Dilma, o que passa com esse cidadão, dona Dilma? Ela falou, até hoje os médicos ainda não descobriram. Mas eu creio que essa pessoa, esse enfermo, não passa dessa noite. Voltei no dia seguinte, visitei o seu Valdir de novo. E lá estava o seu Valdir. Voltei outro dia, lá estava o seu Valdir. O seu Valdir depois que aceitou Jesus. Naquele primeiro contato que eu tive com ele, ele só veio a falecer depois de um mês. Outro caso também que me chama a atenção, outro caso que também me chama a atenção, é uma moça que se chamava Ana Paula. Aquela moça, numa situação difícil, uma situação com HIV, uma moça que tinha 4 filhos, uma moça que estava causando alguns problemas no hospital, questão de disciplina. E essa moça, naquele mesmo dia que eu visitei o seu Valdir, eu visitei essa moça. Era uma mulher da vida. E essa moça aceitou o Senhor Jesus também. E no dia seguinte, também quando eu fui visitar essa moça, a enfermeira-chefe me chamou e me perguntou, irmão Edson, o que aconteceu com a Ana Paula? Eu nunca vi, ela foi transformada. De ontem para hoje. Deus. De ontem para hoje, ela teve uma mudança radical. Eu falei, não, Dilma, ela aceitou o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela teve alta, continuei fazendo um acompanhamento na sua casa, eu, a minha esposa, mais algumas irmãs, até que depois de um mês, quase assim mais ou menos no tempo do seu Valdir, ela também veio a passar para o Senhor Jesus. Então são experiências que ficam gravadas no nosso coração. Amém, glória a Deus. Nós percebemos, os irmãos, como nós falamos, é rádio, não tem imagem, mas o irmão aqui, a gente vê a emoção que ele tem. Então a gente vê o amor, né? Algo que vai até, numa sequência aqui, eu teria até uma outra pergunta para perguntar ao irmão, e até né, nessa questão que o irmão acabou de expor agora, nós podemos enquadrar essa pergunta aqui, que é a questão, talvez você, ouvinte, você que está nos sintonizando a nossa programação, esteja pensando, olha, gostaria de ser um visitador hospitalar, porque na realidade o senhor é o capelão e tem a sua equipe, que são os visitadores hospitalares que acompanham. O senhor também não deixa de ser um visitador hospitalar. Então, o que seria necessário, ou pelo menos os requisitos básicos de um verdadeiro vistoriador? Sim. Eu digo que o primeiro requisito básico, né, é o amor à pessoa do Senhor Jesus. Né? E tem um texto aqui que me chama muita atenção, é o que está em Mateus 9, 35 a 38, e diz assim, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, o Senhor Jesus, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, os requisitos básicos, primeiro é o amor ao Senhor Jesus e ao seu mandamento.
e segundo, o amor também às pessoas. E a firmeza de que é o Senhor quem nos deu essa missão, né? E somente aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, e têm o Espírito Santo de Deus habitando seus corações, pode fazer parte desse trabalho. Amém, glória a Deus. O que o irmão falou é preponderante para que a pessoa possa exercer uma atividade desse tipo. Eu penso que em todas as atividades na obra do Senhor há necessidade desse amor. Esse amor que nós temos que ter primeiramente para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Esse amor ele tem que ser extensivo às pessoas. Então o que o irmão faz nos hospitais é um ato de puro amor. Eu lembro o irmão sabe que eu converso muito com a irmã Cileia, minha esposa, que ela também faz parte da tua equipe, e ela e a tua esposa, a irmã Denise, elas faziam... Hoje elas estão um pouquinho até afastadas nesse sentido, mas o serviço de oncologia ali na Santa Casa. Oncologia, os irmãos que estão nos ouvindo, são oncologia infantil, são pessoas com câncer, leucemia, todo esse tipo, doenças extremamente difíceis. A grande maioria, infelizmente, acaba não tendo sucesso no tratamento, mas a medicina tem evoluído nesse sentido e as irmãs ali falavam. Então eu me recordo que no começo, quando a irmã Cileia estava ali fazendo esse serviço de capelania, muitas vezes ela voltava dali muito triste, nesse sentido de ver tanta criança ali naquela situação. Mas com o passar do tempo, ela passou, não que não tenha tristeza nesse sentido, mas passou a ter a alegria de poder levar ali uma palavra de salvação. Eu me lembro de uma jovenzinha, hoje ela já é uma moça, a gente tem até contato com ela, a Letícia, não sei se o irmão se recorda, com leucemia, uma situação extremamente difícil, e ali vocês conseguiram ali converter toda a família. Me recordo da mãe, dos seus irmãos, chegando a nos visitar lá em Vicente de Carvalho, e hoje são servos do Senhor. Nós vemos algumas citações da Letícia, nós chamamos ela popularmente de Lelê, até meu filho, na época, junto com os seus, na época estava na universidade, chegou a fazer um grupo que foi ao encontro da Letícia. Na época ela não tinha, como é que chamava, o laptop, e eles ali conseguiram, entre eles mesmos deram um laptop, levaram ela numa lanchonete, fizeram ali uma festa muito bonita para ela. Então, ver o quanto esse trabalho ele leva a graça do Senhor, porque veja bem, fez ali na capelania, levou a palavra do Senhor ali na capelania e atingiu as pessoas à sua volta. O meu filho, os jovens que estavam com meu filho, que nem crentes são, mas deram assim uma sequência muito boa nisso tudo. É algo que a gente não pode deixar de lembrar e de passar essa mensagem, não é mesmo, pastor Edson? É verdade. Eu tenho uma grande admiração pela irmã Cirlei, né? E aqui minha esposa, são parceiras duas nesse trabalho hospitalar na parte de oncologia infantil. As duas são especialistas em visitar crianças. E olha que ali na oncologia infantil, Deus tem abençoado grandemente e peço a Deus que continue abençoando a irmã Cirlei, a irmã Denise, a minha esposa, porque é um trabalho grandioso, está dando assistência não somente para a criança, mas principalmente para os seus pais. Amém. Que sofrem junto ali com seus filhos, né? Eu digo para vocês que muitas das vezes os pais sofrem até muito mais do que as próprias crianças. Amém, glória a Deus. E os demais irmãos também que fazem parte da capelania, sim, nós citamos aqui dois nomes, mas todos os irmãos que fazem parte da capelania, nós sabemos a vontade, o amor que tem. Rapidamente, a irmã Lourdes Menezes, Lourdes Rinaldi, a nossa irmã França também já fez parte da capelania, tem a nossa irmã Neuza também que faz parte da capelania, né? E a irmã Maria José, a irmã Maria do Socorro, são tantos, todos os irmãos, que Deus abençoe, né? Os irmãos nos perdoem, nós temos um tempo aqui para seguir, o nosso programa está chegando ao final.